E aí, meus amiguinhos, tudo tranquilo com vocês? Tudo sussa? Tudo filé? Eita, meu Jesus do céu. E aí, vamos lá começar a nossa historinha de hoje? Como é que você está? Tá tudo bem com você? Tudo tranquilo? Tudo sussa? Vamos lá? Vou começar aqui as questões. 2022 já está quase terminando, live 8. Questão de 71 a 80. Ô, Jesus, está quase terminamos as questões de 2022. E aí, tá chegando a prova, hein? Eita, eu disse que era perto, tá perto, menino, perto com força. Vamos lá, vamos começar aqui nossa resolução de questões. Espero que você esteja bem. Vamos embora. Vamos aqui para a nossa primeira questão de hoje. Diz assim, ó, questão 71. Uma mulher com 33 anos de idade procura o ambulatório de clínica médica devido a dores articulares há 3 meses. Refere o acometimento de mãos interfalangianas proximais e metacarpofalangianas, punhos e joelhos. Ao exame físico, apresenta sinais de artrite nessas articulações. Foram solicitados exames laboratoriais para a investigação diagnóstica e os resultados são apresentados a seguir. Ó, tem 33 anos, tem artrite de mãos, punhos e joelhos, com 33 anos. Vamos ver aqui, ó. Hemoglobina tem anemia, hemoglobina hematócrita, tá? Abaixo, né? Anemia. Essa anemia é normocítica normocrômica. O RDW é normal. Leucócitos são normais, aliás, reduzidos, né? Leucopenia, ó. Tem leucopenia. O que mais? Tarará, normal aqui, tudo normal, né? E plaquetas também reduzidas. Então tem pancitopenia, anemia, leucopenia, não é muito acentuada, mas tem leucopenia, e plaquetopenia. Então tem pancitopenia. Aí vamos lá. Desse lado de cá, creatinina e ureia normais, TGO e TGP estão normais, bilirrubina está alta, né? Total, com a direta alta e a indireta também alta, mas predomínio da indireta, né? Então a indireta está alta aqui, ó. Mais alta do que a direta. Pesquisa de anticorpos deu positiva, anticorpos ele não falou, né? Títulos maiores a 1 por 640, padrão nuclear homogêneo. E fator reumatoide deu positivo. Aí pronto. Aí o cara vai dizer assim: fator reumatoide positivo. Então isso aí é artrite reumatoide. Só que aí é o problema. Porque o fator reumatoide não é específico da artrite reumatoide. Pode dar em muitas patologias, qualquer não, mas muitas patologias reumatológicas podem dar fator reumatoide positivo. Ele colocou isso aqui para enganar a gente. Veja que, se fosse artrite reumatoide, a gente pensaria em uma mulher de 45 anos, mais ou menos. 33 anos, né? Com várias ites e penias, então eu vou pensar em outra coisa. Isso aqui está parecendo mais o lúpus, né? Que é mais dessa característica aí. Então, esse anticorpo que ele mediu aqui, que ele não me falou, deve ser o FAN, né? O fator antinuclear, que justamente tem padrão nuclear homogêneo. Olha, menina, tá aparecendo. Vamos ver aqui as alternativas que tem. Diante dos achados clínicos e laboratoriais, quais são, respectivamente, o anticorpo relacionado ao FAN apresentado e o diagnóstico pertinente ao caso? Veja que, pela faixa etária, pelas alterações específicas de laboratório, a gente não pensaria em artrite reumatoide. Como é que eu justificaria a pancitopenia numa artrite reumatoide? Então não faz sentido, né? Então aqui, ó, lúpus, beleza. Artrite reumatoide não. Esclerose sistêmica também não. Síndrome de Sjögren, por que teria essas alterações? Então, esses três não fazem sentido. Agora, esse aqui faz. Lúpus eritematoso sistêmico, resposta. Letra A, o anti-DNA nativo. Aí você fala assim, mas Rafael, mas não deu alteração renal. Tá certo. O normal é que desse alteração renal quando a gente tem anti-DNA positivo. Mas aí ele colocou aí do jeito que ele queria para poder confundir. De qualquer forma, o anti-Smith e o anti-DNA são específicos, né, bem específicos do lúpus, né? Então, resposta, letra A, sem nem pensar, né? 71, letra A, é isso aí, meu amiguinho, fácil de mer. Já caiu mais do que não sei o que essa questão. 72. Cabe ao médico assistente, quando indicar um procedimento cirúrgico a um paciente, comunicar-se de forma clara com ele, explicando detalhadamente os procedimentos a serem realizados, seus riscos e benefícios, resultados e possíveis complicações. Todas essas informações devem ficar armazenadas no prontuário médico, nos diversos formulários que o compõem.
Considerando as informações apresentadas, é correto afirmar que o prontuário médico deve conter todos os, letra A, documentos referentes aos procedimentos administrativos, que são de guarda, responsabilidade e propriedade do hospital. Aí está um problema, que o hospital não é proprietário do prontuário, o proprietário é o paciente. Então, letra A está errado. Letra B, documentos técnicos e administrativos referentes à internação, que são de responsabilidade, guarda e propriedade do hospital. Propriedade não. Letra B também está errado. Letra C, diz assim, ó, documentos técnicos e administrativos referentes à internação hospitalar, que são de guarda e responsabilidade do hospital, mas de propriedade do paciente. Tá certo. Letra C, tá certo. Inclusive, o paciente pode solicitar uma cópia, quando ele quiser, do prontuário médico. Letra D, documentos técnicos referentes somente aos atos médicos executados. Não, no prontuário também tem lá o trabalho da fisioterapeuta, fonoaudiólogo, tem dos outros profissionais também. E do pessoal de enfermagem também. Então, não tem só isso, não. E outra coisa, também tem procedimentos administrativos também nesse prontuário. Então, tá errado. Não é só procedimento médico. Tá errado. Letra D tá errado. Então, a resposta é a letra C. Facilzinho. Eita, mamão. Fácil demais, mano. 73. Uma criança com 3 anos de idade, sexo masculino, iniciou o segundo relato de sua mãe, febre há cerca de 5 dias. Durante o exame clínico, o pediatra observou conjuntivite bilateral, exantema polimorfo, língua em framboesa, lábios avermelhados, fissurados e secos, edema duro dos dedos e pés e mãos e adenopatia cervical, além de descamação das extremidades. Considerando a descrição desse caso, a principal hipótese diagnóstica é, letra A, escarlatina, B, mononucleose, C, eritema infeccioso ou D, doença de Kawasaki? Não, febre de 5 dias, com fissura nos lábios, alteração das mãos, linfadenopatia, conjuntivite, língua framboesa, meu amigo, só pode ser Kawasaki. Você poderia pensar em escarlatina, mas escarlatina não dá alteração nos olhos, né? Da pele em lixa, pode dar em língua framboesa, sinal de Filatov, linhas de pastia, aí sim. Mas aí não, aí tá aparecendo aqui, tá? Todas as características de Kawasaki. Resposta letra D. Então, a escarlatina é um diagnóstico diferencial. E outra coisa, tem que lembrar, a gente já fez uma questão esse ano sobre isso, tem que lembrar que nos casos de Covid, tá? Nos casos de Covid, estão acontecendo sintomatologia parecida com Kawasaki. Então, a gente tem algumas possibilidades. Ó. O COVID, ele dá alterações vasculares que parecem com Kawasaki. Isso é uma possibilidade. Segunda possibilidade, o COVID, ele precipita casos de Kawasaki. Então, ele faz uma vasculite, como ele dá alteração vascular, que gera a alteração que vai ser característica do Kawasaki. Então, pode tanto gerar sintomas parecidos como precipitar. Então, não se tem nada escrito sobre isso. Mas o negócio gera um quadro igualzinho ao Kawasaki. Tá? Então, a gente geralmente aparece nas provas com menos dias de febre. Então, não tem como você diagnosticar Kawasaki, mas dar o teste positivo para COVID. Então, você vê sintomas de Kawasaki, mas que não fecham o diagnóstico para Kawasaki. E o teste positivo para COVID. Aí a gente diz que é síndrome inflamatório multissistêmico por COVID, dá em crianças, tá? Então, doença de Kawasaki, essa resposta aqui. Lembre disso aí, que é importante, que eu falei para vocês. 74. Uma paciente com 26 anos de idade, gesta 2, para 2, aborto 0, utilizando contraceptivo oral combinado regularmente. Comparece à unidade básica de saúde para verificação do resultado de exame de citologia oncótica cérvico-vaginal realizado há 1 mês. Não há queixas ou alterações descritas no prontuário do atendimento anterior, quando do exame ginecológico. No laudo, descreve-se a presença de lesão intraepitelial escamosa de baixo grau. Em relação ao resultado do exame de citologia oncótica cérvico-vaginal da paciente, segundo o Instituto Nacional do Câncer, Ministério da Saúde, qual deve ser a conduta? Letra A, repetir a coleta para exame de citologia em 6 meses. Letra B, realizar nova coleta de citologia em 1 ano. Letra C, solicitar pesquisa do tipo e da classe viral. Letra D, encaminhar para colposcopia e biópsia. Então, vou trazer para vocês aqui as recomendações do caderno do Ministério da Saúde, para que a gente dê uma olhadinha, aqui. Ó. O que é que diz o caderno do Ministério da Saúde? Ele diz assim, ó, veja, no caso de atipias de significado indeterminado,
Então, por exemplo, em células escamosas, que é o ASCUS, né? O ASCUS, por exemplo. Aí ele dá o quê? Repetição da citologia em 6 meses em maiores ou iguais de 30 anos. Ou 12 meses em menores de 30 anos. Quando aqui, lesão intraepitelial de baixo grau, eu repito a citologia com 6 meses. Então, apesar do ASCUS, por exemplo, ser um de baixo grau, o ASCUS, que a gente fala, né? Mas, no caso, a gente faz a diferenciação. Maiores de 30 anos ou menores de 30 anos. Se for menor de 30 anos, eu repito com 12 meses. O ASCUS, ó, em células escamosas, ASCUS, tá? Então eu vejo a idade. No caso de lesão intraepitelial de baixo grau, como é o caso da Cristão, a gente repete com 6 meses. Então não tem dúvida. Do baixo grau, eu repito com 6 meses. Agora, no ASCUS, que também é parecido com baixo grau, né? A gente considera de baixo grau também, aí depende da idade. Se for maior ou igual a 30 anos, eu repito com 6 meses. E se for menor de 30 anos, eu repito com 12 meses. É por isso que na questão ele colocou do jeito que ele colocou. Ele coloca aqui, ó. Realizar nova coleta de citologia em 1 ano? Não. Isso aqui eu faria se fosse ASCUS. Mas como é lesão escamosa epitelial de baixo grau, é LCIO, aí eu repito com 6 meses. Não tem essa diferenciação, apesar dela ter 26 anos, né? Então, se fosse ASCUS, seria com 1 ano, né? Porque ela tem menos de 30 anos. Como é de baixo grau, então eu faço com 6 meses. Entendeu aí? Entendeu, meu amiguinho? Então a resposta aqui é letra A, 74, letra A. Então o que é que você tem que saber? Se é de alto grau ou ACG, eu já faço a colposcopia e a biópsia. Se é de baixo grau ou ASCUS ou lesão de baixo grau, eu vou repetir o exame da citologia. Aí eu tenho que... Quando é ASCUS, eu olho a idade. Se é menor de 30 anos, eu repito com 1 ano. Se é maior do que 30 anos, eu repito com 6 meses. Se for lesão intraepitelial de baixo grau, não é ASCUS, é de baixo grau, então eu repito com 6 meses, tá? Então, resposta aqui, letra A. Eu compliquei um pouquinho mais para poder explicar para você o que você faria se fosse outro tipo de lesão, para que a gente já revise tudo, né? Então, essa questão aqui é repetitiva, então tem que se fazer essa diferenciação, segundo aí o caderno do Ministério da Saúde. 75. Na sua primeira semana em unidade básica de saúde, o médico de família se reúne com os outros profissionais da equipe e realiza visitas no bairro para conhecer melhor o território. Descobre que na região da UBS há várias indústrias de extração mineral que produzem poeira de sílica e talco. Revisando alguns prontuários clínicos, o médico constata que há uma prevalência bastante elevada de doenças respiratórias, principalmente a silicose. Entre as medidas de prevenção secundária, o médico deve recomendar para todas as pessoas de sua comunidade que apresentarem silicose, a realização para. Então vamos lá. Está falando de silicose dentro da preventiva, né? Isso aqui é uma questão de preventiva. Silicose, questão de trabalho. Alterações de trabalho, né? Vamos pensar. Imagine que você não sabe nada sobre, além do que é silicose. Olha, ele fala que é por produção de poeira. Então, inalação de poeira. O que acontece na silicose? Essa poeira, ela se armazena no pulmão. Vamos usar a lógica. Eu não sei qual é a resposta. Mas vamos lá. Olha os casos que a gente tem aqui. Leucemia é uma alteração de células sanguíneas. Tuberculose também é uma alteração pulmonar. Câncer de bexiga e câncer de cabeça e pescoço. Se a gente tivesse que chutar, por que eu falo isso? Porque aqui eu não estou para ensinar o tema para você. Eu estou para fazer você ter lógica na sua vida, aprender a fazer as coisas com lógica. 100% das vezes a lógica vai fazer sentido? Não. Às vezes não vai dar certo. Mas se você tivesse que chutar, o que você responderia? Uma alteração sanguínea, cânceres de bexiga e de cabeça e pescoço ou uma alteração pulmonar? Veja, a silicose, ela dá uma alteração pulmonar. O que é mais provável aqui para marcar? Entre as medidas de prevenção secundária, o médico deve recomendar para todas as pessoas da sua comunidade que apresentem silicose a realização de exames para o quê? Para tuberculose, que também é uma patologia pulmonar, certo? Então, resposta é letra B, certo? Resposta, letra B, tuberculose. Entendeu aí, meu amiguinho?
É letra B. 76. Uma mulher de 23 anos de idade é atendida em consulta médica e relata ter realizado teste rápido para sífilis, porque seu companheiro foi diagnosticado com a doença. Ela refere não apresentar qualquer sintoma. O resultado do teste rápido foi positivo, reagente. Com relação a esse caso, a conduta a ser adotada é solicitar, letra A, tratamento da paciente com esquema para sífilis secundária, não havendo necessidade de realização de outro teste. Letra B, teste treponêmico e aguardar o resultado antes de iniciar o tratamento da paciente. Letra C, teste não treponêmico e tratar a paciente com esquema de sífilis latente tardia. Letra D, teste de rastreamento para HIV e tratar a paciente com esquema para sífilis primária. Então vamos lá, é uma paciente de 23 anos, certo? Que fez o teste rápido para sífilis, porque o seu companheiro, ele foi diagnosticado com a doença. Essa paciente não tem nenhum sintoma e deu positivo o teste de sífilis, o teste rápido para sífilis. O que eu vou fazer? Eu não tem nenhum sintoma. O que ela está? Ela está em período de latência. Só que eu não sei há quanto tempo ela tem sífilis, não é isso? Então eu tenho que tratar para sífilis latente tardia, porque eu não sei há quanto tempo. Eu tenho que supor que é tardia. Já que eu não sei o tempo, eu vou supor que é tardia. Não vou fazer o tratamento para sífilis secundária. Ela não tem sífilis secundária. Letra A está errado. Eu não vou esperar o teste treponêmico para iniciar o tratamento. Vou fazer um teste não treponêmico, né, o VDRL, e aí eu vou tratar com esquema para sífilis latente tardia, que eu não sei o tempo. Essa é a conduta. Resposta letra C. Eu até faria o rastreamento para outras doenças sexualmente transmissíveis também, mas não vou tratar com esquema de sífilis primária, por isso que a letra D está errada. Então a resposta é letra C, porque é a única que tem o tratamento correto. Resposta letra C, de casa. Fácil, Demé. 77. Um lactente de 2 anos de idade foi levado à unidade básica de saúde de seu bairro por apresentar um aumento súbito de volume da região inguinal há cerca de 30 dias, mas que desapareceu logo a seguir. Como a tumoração tem aparecido e desaparecido repetidas vezes, a mãe procurou atendimento médico. Na consulta, ao exame físico, a criança estava eupneica, hidratada e afebril, com ausculta cardiopulmonar e exame abdominal normais. Na inspeção e palpação da região inguinal, não foram encontradas massas ou tumorações, mas o médico examinador identificou a presença de espessamento do cordão espermático à direita. Considerando as informações apresentadas, o diagnóstico inicial e a conduta a ser adotada são respectivamente. Então a gente tem uma massa que aparece na região inguinal, mas que ela é redutível, porque ela aparece e desaparece. Ela é redutível. A dúvida é uma hérnia ou é uma hidrocele? Se fosse hidrocele, ela não seria redutível, seria fixa. Como ela é redutível, ela não é hidrocele. Então só pode ser hérnia inguinal. Agora, você me pergunta, Rafael, como é que eu sei se é direta ou indireta? Pelos dados que ele me deu, não tem como saber se é direta ou indireta. Então pode ser uma e pode ser outra. Então não vai ser isso que eu vou utilizar de critério para saber se é uma ou se é outra. Logicamente, a indireta é a mais comum de todas. Ok. O que eu vou fazer? Eu vou encaminhar o cirurgião para a correção cirúrgica eletiva ou eu vou fazer cirurgia de urgência? Eu faria cirurgia de urgência se tivesse ou encarceramento ou estrangulamento. Nesse caso, eu não tenho. Então, eu vou mandar para a cirurgia eletiva. Resposta, letra A. Certo? Resposta, letra A. Então, é uma hérnia, porque ela é redutível. Então, se fosse hidrocele, não seria redutível, seria uma massa fixa. E ela é cirurgia eletiva porque não tem nenhum sinal de complicação. Então, por isso que a resposta é letra A. Fácil, meu amiguinho. Fácil, Demer. Tranquilo demais. Não? Fácil demais. 78. Um recém-nascido com 28 dias de vida, portador de síndrome de Down, comparece ao setor de emergência por apresentar distensão abdominal importante, irritabilidade e baixo ganho ponderal. O teste do pezinho não apresentou alterações. Segundo a mãe, alimenta-se com leite materno exclusivo e, desde o nascimento, evacuou 2 vezes. Na segunda e na terceira semana, foi realizado toque retal com saída de fezes explosivas. Considerando esse quadro clínico, assinale a opção que associa correta e, respectivamente, o exame complementar e o resultado esperado para a caracterização da principal hipótese diagnóstica.
Eu acho que essa foi uma das questões mais difíceis que apareceu no Revalida. Por quê? Porque ele é de um tema que não tem nenhuma prevalência no Revalida. É um tema muito secundário, não tem prevalência. É uma dos 10% das questões que são difíceis, que não tem como você responder se você não viu o tema anteriormente. E esse tema é pouquíssimo prevalente. Então, seria uma questão que seria perdida dentro da nossa lógica, certo? Então, seria uma questão perdida dentro da nossa lógica. Porque isso é uma síndrome de Hirschsprung. Hirschsprung. Síndrome de Hirschsprung. Uma constipação porque tem falta falta inervação característica ali que vai gerar esse quadro de constipação. O problema está na inervação. Qualquer um desses exames aqui que ele fala, eu poderia fazer tanto a manometria, a biópsia, o enema e a radiografia simples de abdômen. Eu poderia fazer todos esses daí para essa síndrome de Hirschsprung. Só que o que acontece é o resultado. Vamos ver o que é que está errado, o que é que está certo. Então, a manometria anorretal, relaxamento do esfíncter anal interno. Não, eu não teria relaxamento. Pelo contrário, ele era contraído, não relaxado. Então, por isso, a letra A, ela está errada. Está errada porque o resultado do exame não seria isso, não seria relaxamento do esfíncter anal interno. Estaria aumentado o tônus, não relaxado. Letra B, biópsia retal. Poderia ser feito. Presença ou diminuição do número de células ganglionares. Aqui eu não teria presença, eu teria ausência do número de células ganglionares. Como eu falei para você, é aganglionar, a gente tem uma alteração da inervação. Então eu tenho ausência da inervação do número de células ganglionares. É isso que é o problema. Então o problema é essa ausência dessas células. Por isso que a gente estaria com isso contraído. Porque o que acontece? As células, elas fazem o relaxamento, elas não fazem a contração. Então, por isso, a ausência das células estaria contraído constantemente. Letra C. Enema contrastado. Dilatação do segmento colônico com a inervação preservada. Então, veja aí, ó. Eu não tenho a inervação preservada. Aqui está certo. Certo, agora eu entendi. Dilatação do segmento colônico com inervação preservada. Tá certo. Aí agora eu entendi. Por que eu vou ter dilatação do segmento colônico? Porque lá na parte, no final, eu tenho a inervação está alterada. Eu tenho ausência das células ganglionares. Então, eu tenho uma região aganglionar, certo? A região antes desse final teria inervação preservada e ele dilataria. Por quê? Porque faria tanta força para vencer a barreira que aconteceria uma dilatação dessa região. Exatamente. O enema contrastado vai mostrar dilatação do segmento colônico com a inervação preservada. É isso que vai fazer. O local que está sem a inervação, ele teria ali normal. E o que tivesse a inervação preservada estaria dilatado, porque ele tentaria vencer a barreira ali de parte do segmento que está sem as células ganglionares. Então a resposta seria a letra C. Letra D, radiografia simples de abdômen, o calibre do reto maior que o segmento colônico. Não, é o contrário. A gente teria o segmento colônico de maior calibre, como ele falou na letra C, porque tem dilatação, né? Dilatação desse segmento colônico. O segmento colônico, ele está dilatado em relação ao reto. Então, letra D está errado. A resposta certa é a letra C. Então, resumindo, a gente tem o reto que está reduzido, o segmento, né? Ali está sem gânglios no reto. Então, como não tem gânglios, ele fica contraído constantemente. A parte anterior, né? Anterior ao reto, o cólon anterior ao reto, vai fazer muita força para poder empurrar as fezes para o reto. Como ele não consegue, ele se dilata, fica dilatado. O cólon, ele tem inervação adequada. O reto não tem inervação adequada. É por isso que as fezes têm dificuldade de passar e gera constipação. Então, como é que eu vou saber que é a síndrome de Hirschsprung? Uma criança que tem dificuldade de eliminar o mecônio nas primeiras 48 horas e que tem constipação crônica. Essa criança, ela só defecou 2 vezes em 28 dias, na primeira semana e na segunda semana. E outra coisa, quando foi feito o toque retal, teve eliminação das fezes de forma explosiva, né? Então, isso são características da síndrome de Hirschsprung, certo? Por isso que a resposta
é a letra C, 78. Letra C, fácil. Fácil não, né? Essa aí foi difícil. Tema pouco prevalente. Mas tudo bem, está dentro da minha margem de perguntas que são aí os 85% a 90% de questões fáceis e 10% de questões impossíveis dentro da nossa lógica, né? Essa era uma dos 10%. 79. Uma paciente com 37 anos de idade, primigesta, em atendimento pré-natal, em unidade ambulatorial secundária, apresenta amenorreia de 12 semanas. Tem história de hipertensão arterial crônica e refere uso irregular de captopril. Na consulta médica, apresenta-se sem queixas, com pressão arterial de 150 por 100. Então tá aumentada. Tá com hipertensão. Mantida após 30 minutos de decúbito lateral esquerdo. A proteinúria de fita é negativa. O exame obstétrico está compatível com 12 semanas de gestação. Nesse caso, a conduta adequada em relação à pressão arterial da paciente é: então eu tenho uma gestante com 12 semanas com hipertensão arterial, certo? O que é que eu devo fazer? Eu tenho que dar um antihipertensivo para ela. Quando a pressão arterial é maior do que 160 por 110, maior ou igual a 160 por 110, eu vou dar hidralazina endovenosa. Aqui não está tão alta a pressão arterial, então não vou dar hidralazina porque não é uma emergência hipertensiva, tá? Então não vou fazer hidralazina, a letra A está errado. Letra B diz: orientar o uso regular de captopril. Captopril não deve ser utilizado, não é recomendado pelo Ministério da Saúde para ser utilizado durante a gestação. Então a letra B está errada. Eu vou suspender o captopril. Letra C: orientar a dieta hipossódica e iniciar metildopa via oral. Tá certo, podia ser outros antihipertensivos, mas metildopa é o hipertensivo que mais aparece. Então letra C tá certo. Orientar a dieta hipossódica e fazer curva pressórica não, eu já tenho que fazer o antihipertensivo metildopa, que é o antihipertensivo central. Resposta letra C, na gestação eu posso usar metildopa. O cara perguntasse assim, qual é o fármaco que eu poderia usar como profilaxia para a pré-eclâmpsia? Eu poderia usar aspirina na gestação também. Poderia ser uma pergunta que já apareceu, inclusive, né? Então, outra coisa que poderia colocar aí. 79, letra C, metildopa. 80. Em uma reunião da equipe da Unidade Básica de Saúde, localizada em zona rural da região Nordeste, onde a exossomose é endêmica, é apresentado o recente inquérito coproscópico censitário, mostrando 24% de positividade para ovos de esquistossoma mansoni. Nessa situação, de acordo com a orientação do Ministério da Saúde, a conduta correta é tratar. Então, o que eu vou fazer para a conduta aqui? Nesse caso, de uma região endêmica com mais de 24% da população positiva para ovos de esquistossoma mansoni. Letra A, tratar quem? Somente os casos positivos? Letra B, tratar coletivamente a comunidade? Letra C, tratar os casos positivos e conviventes? Letra D, tratar somente os casos confirmados por meio de um segundo exame? Então, o que está preconizado pelo Ministério é tratar os casos positivos e os conviventes, já que tem uma 24% de positividade para ovos de esquistossoma mansoni nessa zona endêmica. É uma zona endêmica, então é de boa praxis tratar os casos positivos e os conviventes. Resposta, letra C. Beleza? Valeu? Então é isso. Essas são as questões de hoje. Fizemos aí, né? Papai do céu abençoe todos vocês e nos vemos aí na nossa próxima live. Tchauzinho para todos. Até mais. Tchau.